Fala, empresário campeão, seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, o podcast dos campeões, o podcast que tem a única missão de colocar você e a sua empresa no topo do pódio. Seja muito bem-vindo e se prepare, porque hoje temos uma convidada que é literalmente campeã, então já vai se preparando, vai pegando papel e caneta, que eu tenho certeza que tudo que a G vai trazer aqui vai colocar a tua empresa no topo do pódio. Quero agradecer muito sempre a parceria da Bem Seguro, corretora de seguro. Então, se você precisa seguro vida, automóvel, residencial, para o teu time, para a tua frota, consórcio, vem conosco da Bem Seguro, porque essa é a nossa missão, deixar sua vida e seu patrimônio bem seguro. E se você é empresário, está caminhando sozinho nessa jornada, que eu sei, empreender no Brasil já é um desafio. E quando você está sozinho, pior ainda. Então, vem ser nosso aluno aqui na Academia dos Campeões, vendas, gestão, liderança, tudo o que você precisa para acelerar os seus resultados. Então acesse Academia dos Campeões, oficial no Instagram, vai ser uma honra te receber e fazer teu negócio alavancar ainda mais. Eu tenho a honra de receber ela, que é daqui de São Luís Gonzaga, é cria daqui, empresária, hoje faz gestão de mais de 20 pessoas, tem umas 500 empresas espalhadas pelo Brasil, eu tenho muito que aprender com ela. Aí fundadora da G, fundadora da Sensual, senhoras e senhores, recebo com amor e carinho de São Luís Gonzaga para o mundo, minha querida Jerusa, seja muito bem-vinda ao podcast O Alvo com Álvaro. Olá, muito obrigada pelo convite, fico muito satisfeita em estar aqui, num local onde se passa muito conhecimento e eu poder de alguma forma também estar aprendendo, trocando ideias contigo, né, que é uma pessoa espetacular, tenho acompanhado o teu trabalho e te admiro muito. Tamo junto. Gê, nós estava falando agora nos bastidores, empreender no Brasil é um desafio, e aí quando a gente abre o digital hoje, a gente vê os empresários, aqui também tem polêmica, tá? Quando a gente fala sobre empresa, muitas vezes a gente vê os empresários de palco, e todos os convidados que eu trago aqui, eu sei que são pessoas que têm uma barriga no balcão muito forte, são pessoas que vivenciam o negócio, são pessoas que já fazem isso há muito tempo. Eu gostaria que tu contasse um pouco da tua jornada, como é que você... Desde o teu dia 1 hoje, para você ter mais de várias empresas espalhadas aqui pelo Rio Grande do Sul. Como é que foi toda essa tua trajetória? Porque aqui no podcast não tem empreendedorismo de palco. Bom, assim, eu comecei muito cedo a empreender, tá? Porque o meu primeiro negócio eu comecei com 22 anos. E eu tinha farmácia de manipulação, né, Covid, e foi meu primeiro empreendimento. Logo que eu me formei, minha primeira formação é farmacêutica, e aí quando eu vi eu já estava empreendendo, e já tinha equipe, já tinha que liderar, e com 22 anos, né, com uma imaturidade, só com conhecimento técnico, né, de farmácia, e aí daí que surgiu essa questão, eu era técnica, mas eu fazia gestão. E aí eu tive que ir me desenvolvendo e conhecendo de pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito do fazer, até hoje, né? Eu sou muito de fazer, de resultados. E aí eu tive que ir me desenvolvendo mais para as questões assim de pessoa, de relacionamento, de liderança. Então, foi um grande desafio, muito grande no começo, assim, os primeiros anos era complicado, até quem trabalhou comigo há muito tempo atrás sabe o quanto hoje é outra pessoa, é outro líder, é outro estilo, né, de ter, assim, o trabalho. Mas empreender é um desafio, por tudo que a gente vê, pelo cenário, pela estabilidade, por tudo que a gente onera por custos, por uma legislação trabalhista pesada, tributos. É um desafio, é quem gosta mesmo, né? O empreender, para mim, já estava fazendo material para postagem, que é tipo assim, é tu transformar algo, né? E hoje tem o digital, onde o digital ele aceita tudo, né? Porque você vai lá, você grava, você muda o cenário, você muda uma roupa, você faz o que quer com a inteligência artificial. Mais ainda, e aí a gente tem sempre esse risco do que está por trás, né? Existe conhecimento, existe uma base, existe realmente, a pessoa é congruente na vida, né? Fora desse, com o que ela apresenta. Isso é um desafio para todos nós, né? Enxergarmos isso e vermos onde realmente, né, a gente está pisando. Onde a gente Você trouxe uma coisa, Jerusa, muito importante, assim, ó. A gente precisa buscar mentores que já estão no lugar que a gente quer estar, ou eles estão trilhando alguns quilômetros mais à frente da onde a gente quer estar. E a fonte é muito importante.
Eu sei que você seleciona muito bem seus mentores, mas é muito importante você que está nos assistindo, você que é empresário, que quer prosperar na tua carreira, você tem que pensar assim, aonde eu quero estar e quem são as pessoas que podem me ajudar nessa missão. Porque o empreendedorismo, ele não é só você se comunicar bem ou só se vestir bem, não é só você ter um CNPJ, não significa também que você é empreendedor. Eu prezo muito esse negócio, Jerusa, da barriga no balcão, dessa experiência. Eu acompanho você, eu vejo que você faz reunião com as gurias, você conversa com o time, você capacita o time, aí tu faz a tua convenção. Tu falou agora que tu estava comprando material de verão, então esse skin the game, se meter a cara, assim, para mim é o que faz o diferencial. E quando tu olha hoje para essa jornada, tudo que tu construiu da Jerusa lá dos 22 anos, o que tu sentiu de diferença? Como é que era o estilo de liderança da Jerusa em 2022, com 22 anos, e como é que é o estilo de liderança da Jerusa hoje em 2025? É uma liderança lá no começo totalmente autoritária, até porque é o meu estilo. Hoje eu entendo que ser autoritário não tem problema nenhum, depende da forma que tu usa e o momento que tu usa. Hoje eu vejo que a liderança que eu atuo hoje, ela é muito mais situacional. Eu aprendi que em algumas situações você tem que ser autoritário, é assim que nós vamos. Eu tenho um pouco mais de lucidez quanto ao caminho, né? O líder tem que ter essa lucidez, então muitas vezes ele vai ter que vencer isso. Eu não quero por aqui, nem sempre o que as pessoas querem, o que elas acham que é o melhor, é realmente o melhor. Então o líder seria a pessoa que tem mais essa clareza. Então eu não vejo problema nenhum. Ela é uma liderança que é uma das que mais entrega. Mas paralelo a isso, hoje mesclado, uma liderança de coaching, que tu começa a escutar mais as pessoas, que tu faz perguntas, que tu troca ideias. Muitas vezes vem para a liderança democrática, vamos sentar aqui todo mundo, vamos fazer esse projeto, quais as ideias, vamos selecionar. Então eu acho assim que o bacana é, com a maturidade em relação à liderança, é saber o momento de tu acionar, tu ter lá teus vários atributos e aonde você vai estar. Não, agora vamos motivar, não, agora tem que tirar o pé, agora dá para acelerar, agora tu tem que cuidar da equipe. Eu lembro na pandemia, as lojas fechadas, o que eu fiz? Eu tinha projetos até para alinhar fora, né, que eu trabalho às vezes em empresas do agro, e aí eu tirei o pé e eu disse, não, agora eu tenho que estar com a minha equipe, direto assim, né, daí eu fazia curso, nós estudando junto, pesquisando, vivendo para sair um pouco, né? Então era a hora que eu tinha que estar mais junto com elas, mesmo longe, né? Com as lojas que são fora de São Luís. Então eu acredito que é isso, né? Tu saber assim, qual é o momento de tu atuar, qual é o momento de tu agir assim ou de uma forma. Quantas lojas tu tem hoje? Onde ficam as tuas bases? Hoje eu tenho 6 lojas, né? Eu tenho aqui em São Luís, eu tenho Alegrete, eu tenho Santiago e São Borja. Legal. E aqui em São Luís, onde é que fica as tuas lojas? Vamos vender o peixe, minha mãe já dizia, né? A gente tem que vender nosso peixe. Aqui eu tenho a da G Casa, tá? Que era um sonho, tá? Porque eu gosto muito de coisa para casa. Era uma loja assim que fazia uns 14 anos que eu pensava, tá? Mas eu precisava de um ponto maior. E aí eu tenho a da G, que é mais produtos da linha da Lupo, né? E eu tenho a franquia da Sensual, né? A da G é uma marca minha, registrada, e a Sensual é uma parceria ela é uma franquia de Passo Fundo. E aí eu tenho 4 lojas da Sensual. Que maravilha. Já tive 5, já tive em Itaqui, em 2019 eu fechei, né? Então a gente passa, né, empreender também tem esses momentos que muitas vezes nem tudo dá certo, nem tudo é só alegrias, né? A gente passa pelos perrengues, eu não me arrependo, fiz o que tinha que ser feito, mas também dá trabalho, assim como abrir, fechar uma empresa, né? Mas faz parte do empreender também. E tu traz uma coisa que é muito bacana, Jerusa, eu gosto de te acompanhar, porque você é uma pessoa, e tem uma frase que eu escutei uma vez, não sei se é do Daniel Goleman, né? Líder que não se conhece é chefe. E você é uma pessoa que investe muito em autoconhecimento. Porque não é porque você treina os outros que vocês atendem, as outras companhias, outras empresas, outras pessoas, mas você investe muito em ti. O que levou você a entender que era importante reservar tempo e dinheiro para investir em você?
Primeiramente, se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro? Como é que eu vou ter esse... Porque eu não controlo o outro, eu controlo a mim, né? Se alguém me diz... porque as pessoas querem controlar tudo. Tem gente, né, que quer controlar tudo. Plano A, B, C, D, Y, tudo que for. Mas se eu não controlar minhas emoções, a um momento, eu sempre fui uma pessoa assim que tive bastante, me aciona muitas vezes a raiva, a indignação. Eu disse, não, eu tenho que me conhecer, se eu quiser tirar o melhor das pessoas e que as pessoas estejam comigo, e eu entendi que para crescer a gente precisa das pessoas, ninguém cresce sozinho. Assim, deixa eu te falar uma coisa para você que está me assistindo agora, você líder, se você, Álvaro, tem 500 funcionários, dane-se, bicho, você não constrói nada sozinho. Gê, o que você tem para dizer para essa pessoa que ela acha que assim, o planeta inteiro gira em torno dela? E não seja querido. Olha pro seu ego, porque isso é ego. Quando a gente acha que tudo gira, é um ego gigante que tem muito a ser desconstruído aí para vir a essência da pessoa, né? Porque ela tá tomada de ego. Porque quem somos nós? Quem somos nós na fila do pão? Então a humildade, né, ela é fundamental, e a questão do quanto a gente precisa um do outro, né? E às vezes eu falo que muitas vezes eu agi assim, de não querer nenhuma ajuda, né? E tem pessoas que, como são difíceis entregar, mas uma ajuda que seja carregar uma sacola, por exemplo, né? Tem pessoas que não aceitam, e isso é muito de uma construção de um ego, né? Muito rígido. Eu não quero tua ajuda porque, né, eu não preciso, eu por mim me basto. É que tu trouxe um ponto, tu falou uma frase que é uma palavra que é fundamental. As pessoas confundiram humildade com fraqueza. Só que o Jim Collins, lá no estudo da Feitas para Vencer, do livro dele, ele fala que a maior competência de um líder é a humildade. Verdade. A capacidade da gente mudar nossos comportamentos e atitudes para a gente chegar na meta. E você, eu aprendi uma coisa assim, Gê, que é sinal de muita força e de muita resiliência você pedir ajuda. Sim, e se mostrar vulnerável, né? Pode me fugir o nome daquela estudiosa que ela tem aquele... René Brown. É alguma coisa com Brown, James Brown, Charles Brown. Que ela fala... Brené Brown, que ela fala da questão da vulnerabilidade. Também foi algo assim que com o andar da vida, eu fui entendendo que eu posso, né, mostrar minha vulnerabilidade, que o líder, ele deve, inclusive, porque ele tem, né, ninguém é perfeito, ninguém é 100%, e tá tudo bem, ninguém precisa saber de tudo. Eu sempre sou muito tranquila, se eu não sei, vou pesquisar, se eu não souber, eu vou trazer alguém que saiba, que possa me esclarecer. E tem um lance, Gê, que eu vi no Instagram de um cara que tudo que ele faz, ele tem um estudo científico. Eu vi o palestra dele, não me veio o nome agora. Hoje é o podcast da Amnésia. E aí ele fala uma coisa que é muito importante. Quando tu mostra a vulnerabilidade tua para as pessoas, seja nós como palestrantes, nós como empresários, nós como nosso esposo, nossos filhos, as pessoas passam a confiar muito em nós, e elas entendem, mais ou menos com as palavras assim, que nós não somos um Deus. Somos humanos. Né? Exatamente. Então, como assim, outra pessoa. Tu falou agora assim, eu abri uma empresa, eu fechei uma empresa. Putz, cara, às vezes tu errou numa tomada de decisão, tu fez uma coisa que não era bacana, porque hoje em dia todo mundo só fala dos louros também, né? Uhum. E não, eu não conheço, se tu conhecer, tu me diz alguém que teve muito resultado e que não tomou muita porrada na vida. É um aprendizado. Ainda nós somos imaturos e não temos essa sabedoria, porque a sabedoria é tu aprender com o erro do outro. Aí tu é sábio. Tu aprender com o erro do outro. Agora, quando a gente não tem essa sabedoria ainda, a gente vai fracassando, vai acertando, vai errando, vai acertando, e aí vai aprendendo, vai crescendo. O Napoleão Hill, ele fala isso, né? A grande magia da vida é você aprender com os erros dos outros. E isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Tu sabe que foi muito interessante, assim, eu nunca tinha feito uma obra na minha vida. E aí, quando pintou a corretora, tu imagina, isso aqui não era uma outra sala. Totalmente nada a ver com o que era outra. E eu me lembro na época, assim, eu falei, cara, eu nunca fiz uma obra na vida. Eu só tinha pintado um outro escritório meu, ficou uma porcaria. E eu falei assim, o que eu tenho que fazer? E aí, depois que a obra terminou,
A gente teve uma reunião com um arquiteto, aí o Guilherme disse assim, não, aqui tinha que ter sido do outro jeito. Eu fiquei, puta, cara, eu errei nisso aqui, como é que eu errei nessa medida, como é que eu fiz não sei tal coisa. Então, muitas vezes a gente reconhecer o nosso erro e olhar para trás, é importante de... Tem uma coisa que eu gosto muito assim, ó, muitas vezes a gente sempre, todo mundo fala pra gente olhar pra frente, a gente tem que olhar pra frente. Mas nós temos um retrovisor onde mostra tudo que a gente já caminhou. E é isso que a gente tem que ter orgulho da nossa jornada. Tu trouxe, né, 2022, com 22 anos, tu se formou, tu abriu teu primeiro negócio, hoje tu já tem outras companhias, você já faz uma gestão com mais de 20 pessoas e você trabalha só com mulher. Sim. E o que tu sente diferente, Jerusa, da liderança quando tem gestão com homens e com gestão com mulheres? O que tem de bom, o que tem de ruim nessa? Sabe que é uma particularidade que eu acabo assim, no meu trabalho líder empreendedora, eu tenho só mulheres, né? A empresa é 100% mulheres. Quando eu vou pro Jerusa, desenvolvedora de líderes e treinadora, inverte. Eu tenho, assim, 90% são homens, né? Eu trabalho com diretores, eu trabalho numa multinacional onde eu tenho 13 diretores, só uma diretora e mais um gerente de fábrica. Né? Então, é muito mais homens. Quando eu trabalhei na Agrofel, eu fiquei na Agrofel por uns 5 anos, eu acho, era... Dentro dos gerentes de unidades, todos eram homens, os regionais todos eram homens, só na matriz, quando eu trabalhei em Porto Alegre, aí sim eu tinha ali uns 20% mulheres. Então muda bastante, muda o perfil. Hoje eu entendo assim, com o meu time, eu percebo que as mulheres gostam mais dessa questão do autodesenvolvimento. São mais abertos para se conhecer, se conectar. Querem mais isso, então tu tem que trazer bastante dessa pegada e aí aos poucos tu vai introduzindo a questão do conhecimento, mais do conhecimento técnico. Também depende muito dos níveis, né? Quando você está num nível mais operacional, agora você vai para um nível mais tático, mais estratégico, também vai mudando a forma e a abordagem. Talvez tenha um pouco uma relação masculino-feminino, mas também existe essa relação níveis hierárquicos, porque aí quando você vai trabalhar com um diretor, é diferente de quando tu vai trabalhar com uma pessoa do operacional. E o meu conhecimento também, à medida para que eu pudesse atender esses clientes, eu tive que ir fazendo essa minha jornada que tu perguntaste antes, do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento, né, do meu intelectual. Aí, quando eu fiz Fundação Dom Cabral, eu sou hoje também administradora, sou formada em administração, e eu fiz a MBA em gestão de negócio na Fundação Dom Cabral. Aí eu tive um salto de conhecimento, muito eu já aplicava no meu negócio, mas aí você entra num corporativo que ele é um pouco diferenciado, ele tem um profissionalismo maior do que muitas vezes do que a gente empreende, e no dia a dia mais o chão de fábrica, um profissionalismo mais técnico, não seria a questão assim das pessoas que não são profissionais, mas precisa mais técnica, mais de alguns conhecimentos, né, que engloba mais, né, essa estrutura maior. É outra visão. O operacional, às vezes, ele está focado ali, mas o gestor ele tem que olhar aquilo ali. Ele tem que ter esse conhecimento. E eu amo a gestão de negócio por causa disso, tá? Tu tem o marketing, daí tu tem finanças, eu gosto muito de finanças. Não gosto de compilar dados, mas eu gosto de olhar os dados. Então, se eu tiver que olhar um DRE de uma empresa que está na Bolsa de Valores, ou olhar o DRE da minha empresa, ou da tua, eu consigo. Eu me considero uma profissional bem versátil. Olhando para isso, o que tinha assim, ó, cara, que pavor eu tinha desse negócio, mas a Jerusa teve que estudar para ir para o próximo nível. Porque eu sempre falo, né, o fracassado tem todo mundo da fórmula do sucesso. Eu sempre dou a fórmula do fracasso. O fracassado, ele faz o que gosta, ele faz o que é fácil, e faz o que sabe.
Sabe, ontem a gente teve uma discussão, era um debate sobre isso, e aí todo mundo dizia que tudo é cultura. Pra mim, eu acredito que a gente pode mudar a cultura, né? E essa questão... Deve mudar a cultura. Tem que mudar, e essa questão, assim, de fazer o que é fácil, né? Nem sempre a gente vai fazer o que é fácil. Tu sabe, Jê, que tu me conhece há muito tempo, né? Desafiador, tu perguntasse pra mim, assim, ó, a rotina, aquela rotina mais... maçante, assim, pra mim é um desafio, sabe? Pra mim, assim, ó, eu gosto de jogar pádel, que daí eu tenho meu horário, e do meu professor, às vezes eu tenho fixo, mas eu gosto de, durante a semana eu agendo meus horários, entendeu? Porque isso ainda me judia. Eu penso que às vezes é um ponto, é algo bom que eu tenho, mas também às vezes é algo que me atrapalha. De fazer o exercício? Não, adoro. É a questão de rotinas, entendeu? Não só de exercício. Eu tenho que acordar todo dia às 8. Eu não sou essa pessoa, entende? Se me der vontade, eu vou acordar às 5 da manhã. Mas amanhã também, se me der vontade, eu vou acordar às 6. Porque às vezes a pessoa tem aquela receita, né? Sim. E aí eu vou falar com quem... Porque deve ter muita gente como eu. Que aí, tem que acordar às 5, daí tu faz tal coisa, tu faz isso, tu faz aquilo. E tem aquela a receita de bolo. Pra mim não serve. E muitas vezes a gente precisa de uma receita de bolo, né? Pra dar sequência em algo. E aí, pra mim, é mais desafiador. Tu sabe, a corrida me ensinou muito disso aí. É muito interessante, eu todo dia acordo 6h30. Álvaro, mas é domingo? Às vezes domingo eu acordo 7. Mas só que chega um ponto que a minha mente, meu cérebro é 6h10, 6h15, ele pum. Aí eu digo pra ele, bicho, nem despertou esse tarefa. Não, mas já vamos acordar, já vamos fazer, já vamos isso, já vamos aquilo. E é sempre muito mais fácil a gente cortar o atalho. Uma das perguntas, tu me conhece há muito tempo, logo que eu comecei a emagrecer, até hoje me faz, se eu fiz cirurgia bariátrica. Gente, eu não fiz cirurgia bariátrica. Eu escolhi... Jesus fala, né? Existe a porta estreita e a porta larga. Então, se tu escolhe a porta larga, beleza, tu vai lá e faz o trabalho. Agora, tu escolhe a porta estreita, ela é diferente, a jornada. Você tem que se dedicar mais, tem que se disciplinar mais, você tem que realizar mais e fazer. E uma das coisas que eu acho bacana, Jerusa, é que além desse monte de empresa, eu vejo que você ainda também arruma muito tempo para se divertir com os guris. Eu sou muito amigo do Henrique, e isso que eu acho bacana. Daí tem hora que você tá com o teu marido, tem hora que você tá andando de lancha. O quão importante para ti, que vive nessa alta performance, ter esse momento como diz o professor Nuno, a gente estica o elástico e a gente relaxa o elástico. Isso às vezes as pessoas me perguntam, como é que tu dá conta? Para mim é uma palavra, organização. Para mim é organização. Não é nem a questão assim, como eu disse, hoje é um dia que eu acordei, acho que era 20 para 6. Ontem eu acordei às 6h30. Então assim, e domingo eu consigo ir até mais tarde. Então eu assim como tu disse, teu cérebro acorda, o meu diz, não, agora é hora de dormir, porque hoje é domingo. Então, eu digo assim, calma aí que agora vamos descansar, né? Então, assim, eu acredito sempre na organização e desse equilíbrio na vida. É uma palavra parece simples, mas eu percebo que ela nos pega muitas vezes, porque tu tem que ter equilíbrio entre o teu horário de lazer, o teu ócio mesmo, de ficar de boa, o teu trabalho, né? Eu adoro, tipo assim, antes tinha moto, agora eu tenho jet ski, e tô pensando em trocar para uma lancha, não sei. Então, essas coisas, assim, esses momentos com a minha família. Agora o Henrique, ele quer dar o presente Dia das Mães, a gente vai lá pro Recanto Maestro no final de semana, que não deu ali no Dia das Mães, mas a gente vai agora. Tem em Porto Alegre o Gustavo, que estuda, vou para lá, né, ver ele. Agora montei também um canto lá para nós termos também lá. Então, são essas coisas, porque senão, do que adianta tudo, né? Se a vida não é as pessoas que a gente ama, que a gente gosta de conviver, pai, mãe, familiares, amigos, fazer uma janta lá no final de semana, convidar. Eu acho que a vida, a gente está aqui de passagem, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, buscar esse equilíbrio. Eu sempre fui muito do trabalho. É algo ainda que me pega e é um desafio, assim, porque eu sinto muito prazer e satisfação em trabalhar. Pra mim não é que nem segunda-feira, eu penso coisa boa, né? Segunda. Que bom que eu tenho meu trabalho, né? Obrigado, Senhor, né? Pelo meu trabalho. Então, pra mim não é pesado. Então, eu até tenho que cuidar
Isso sim, sabe? Deu, chega, tira o pé, descansa. Agora, Gilson, eu vou marcar uma viagem. Quando eu vejo, eu saio tudo, mas viajar mais, assim, realmente tirar uns dias a mais. Não que eu não tiro férias, porque eu acho péssimo quem não tira férias. Quando vem me dizer assim, faz 6 anos que eu não tiro férias, eu me arrepia. Isso é fracasso na vida, cara. Pra mim não é glória nenhuma. Porque se não tiver um tempo pra ti, pro teu corpo, né, pra tua mente, pra te descansar, pras pessoas que estão à volta, que contribuem tanto, né? Porque às vezes familiar abre, às vezes, tanto mão, né, pela rotina do empreendedor, por tudo, e aí você não dá folga. Então, eu não vejo isso como uma vantagem. Assim como não fazer atividade física, a gente tem que fazer. Eu faço musculação, eu já corri, tá? Eu adorava correr, hoje não corro mais. Volta e meia estou na Sistro, lá tá Gerosa dando a circulada dela. Mas eu corria mesmo, né? Hoje eu não corro mais, porque eu gosto de jogar pádel. Então eu me poupo um pouco. Ontem eu joguei de noite, hoje de manhã eu fiz uma aula, e hoje de tardinha eu vou jogar de novo. Isso aí. Tipo assim, porque é uma alegria, né? E nós precisamos disso, né? Isso é energético para a vida, né? A atividade física é tudo de bom. Falou uma coisa, Geroso, que eu gostei muito, né? Sobre a atividade e é muito interessante. 9 a cada 10 CEOs, eles são esportistas, ou fazem maratona, ou, sei lá, lutam jiu-jitsu, boxe, alguma coisa. E eles falam que isso dá mais energia, mais disciplina, mais foco, mais clareza mental. O que tu sente que muda no teu dia a dia quando tu faz exercício? O que tu sente que muda no teu dia a dia quando você não faz exercício? Sente diferença na tua energia durante o dia, alguma coisa assim? Hoje mesmo eu fiz um stories falando de sabe, saindo do padre, eu disse, que bom, tu sai com uma alegria, tu sai com uma leveza, é um reset na mente. Gostei. Pra mim, vou dar uma resetada, né, na mente. Vou jogar, vou fazer musculação, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, não é pra mim, eu tenho que ir pra academia. Não, eu vou. Então, assim, eu vejo por tudo que tu joga, né, na tua corrente sanguínea. Então é comprovado, tudo que tu coloca lá, tu colocou endorfina, dopamina, então tu vai colocando coisas boas, né, vai diminuindo o cortisol, então toda essa cadeia bioquímica, agora aí as farmacêuticas falando, né. Cara, tu imagina, a mulher empreendedora, tem umas 500 empresas, ainda traz toda a parte técnica, o intra do negócio aí, não vê outro nível. Então aí tudo isso é só benefício, né? É só benefício. Então eu não abro mão. Alimentação também, né? Uma alimentação saudável, porque ali também vai ter os nutrientes que vão te manter, porque o corpo ele vai envelhecendo, né? Então isso não tem, isso é algo normal, mas de que forma eu vou indo, né? Fazer essa tu caminhada. trouxe uma coisa muito interessante. Em 2023, eu fiz uma imersão com o Dan Coquerel, que foi vice-presidente da Disney. E o Dan falou uma coisa que eu achei muito bacana, uma das maiores habilidades de um grande líder é a aptidão física e a aptidão mental. E ele contando, né, que ele era muito sedentário, que não fazia exercício e tal, ele quase morreu de infarto. E ele falou que depois que ele começou a fazer o exercício, a caminhada, a corrida, seja lá o que for, mudou muito. E eu vejo, assim, Gerosa, pra gente aguentar a nossa rotina, assim como você tem todos os negócios, tá tendo um monte de gente, eu também tenho, é um fator fundamental do líder a energia. E a gente precisa ter para poder entregar, atender o nosso cliente, atender o nosso time, fazer reunião, fazer nossa corrida. Então, isso nos traz mais clareza mental, nos traz benefícios. E tu trouxe uma coisa da alimentação, me lembro até hoje da minha psicóloga. Uma vez ela disse assim para mim, qual que é a qualidade do combustível que tu bota no teu foguete? Porque tu pode botar um combustível que te dá aquela disparada e cai, ou tu bota aquele combustível que te dá aquela disparada e te mantém. Isso, agora nós vamos mergulhar um pouco no outro nível. Alimentação, a qualidade, isso aí interfere também no nosso resultado do negócio, Gi? Sim, porque daí, vamos lá, vamos se entupir por exemplo, de um carboidrato de má qualidade, né? Como é que fica a mente, né? Como é que fica o cérebro, né? Tu não fica ligado, tu não fica conectado, tu não tem motivação, né? Porque o que o líder faz? Ele motiva as pessoas. Então tu tem que estar num nível teu bom de motivação, de energia, de alegria. E eu estava assistindo uma série muito boa que tem agora, quando eu fiquei uns dias em casa, que eu tinha feito uma cirurgia,
E aí eu fui assistir, eu vou ver coisa de alimentação. E eu fui uma série muito interessante que ela fala sobre a flora microbiótica, né? E que hoje já se fala em transplante, né, de floras. E como que tu cuida para te ter uma flora onde tu vai ter um corpo saudável. E que floras de pessoas com corpo saudável, quando eram transplantadas para outras pessoas, que com corpo não tão saudável, ao longo de alguns dias aquela pessoa passava a adquirir o corpo como da outra. E aí tá colocando um pouco da genética para menos nisso, sabe? Então, assim, o quanto a gente é o produto, né? Somos aquilo que pensamos e nosso corpo é aquilo que nós ingerimos. E a nossa mente também. A gente quer que clareza, lucidez, esses cuidados. Sensacional. Gê, para ser um grande líder, eu vejo que você está fazendo um trabalho muito bacana, tem um workshop bacana aqui em São Gonçalo que você está mexendo com isso. Primeira coisa, eu gostaria que você falasse assim, o que é a autoliderança, o quanto isso nos ajuda no dia a dia com o nosso time, e quando a gente fala liderança, sempre as pessoas acham que é o mundo corporativo, né? Uhum. Tipo, tu é o CEO, não. A liderança é o eu líder, eu, Álvaro, G, Arlen, nós somos. O quanto você acredita que isso, esse autocuidado, essa autoliderança reflete nos nossos resultados e na nossa gestão de pessoas? Porque sempre todo mundo faz a mesma pergunta. Álvaro, minha equipe está desmotivada, como é que eu engajo meu time? Às vezes acontece contigo, mas sempre é uma pergunta clássica. Às vezes motivado tu também tá, depois assim, né, a primeira coisa, então como é que tá a tua motivação? Porque daí se tu tem uma equipe que tá desmotivada, sinal que o líder também... Que nem aquela história, quando os pais me perguntam assim, Álvaro, como é que eu faço meu filho ler? A primeira coisa, compra um livro e lê, né, figura? É simples, né? Então são essas que eu tiro um pouco o celular e dá um livro e lê junto, né? Tipo, É fácil. Assim, ó. Que veneno que soltamos agora, né? Pelo amor de Deus, cara. Um dia me perguntaram assim, Álvaro, eu queria que o meu time fosse de alta performance, assim, que fosse os caras motivados, sabe? Que fizessem curso, que estudassem. E eu perguntei, tá, tu faz exercício? Não. Tu lê? Também não. Quando foi a última vez que você foi num treinamento? Tem uns 5 anos. Pô, tá aí. Tá aí, exemplo. É que nem como ser pai e mãe, né? Não é pelo exemplo, não tem como. Bom, eu tenho dois segmentos assim, que eu tenho o Lidere-se, que eu penso que pessoa se autoliderando, autoconhecimento, a partir do momento que eu olho a minha vida, que eu analiso, e dentro do Lidere-se eu tenho eu tenho um infoproduto, né? Uhum. Que ele tem, agora eu tô aumentando, mas ele estava já com 40 aulas, que é todo um programa para... Onde é que o pessoal encontra esse produto teu aí? Esse lá no meu Instagram, no link da minha bio, tem, né, acesso ao Lidere-se. E aí, por que o autoconhecimento? A partir do momento que eu me conheço, é sinal que eu olhei para mim, eu olhei para minha vida, porque tudo que a gente tem à nossa volta foi nós que criamos, né? Pode até achar que é um fulano, é os P, como dizia um professor meu, Dr. Cabral, é o presidente, é o professor, é o parceiro, né, que a gente arruma os culpados, mas não, somos nós, a gente é a gente. Eu sou a gente da minha vida, tu é a gente da tua vida. Então, se eu não olhar, aí eu passo, à medida que eu passo, olho, me conheço, e aí eu vou vendo o que eu quero para a minha vida, então estou me liderando. E aí, à medida que eu me lidero, eu consigo ver o meu entorno e influenciar no meu entorno, porque eu passo a ser exemplo, eu passo a ser uma referência, eu passo a estar vivendo uma vida em congruência com aquilo que eu falo, porque o liderar é muito isso. A pessoa vai conseguir como inspirar o outro se ela for verdadeira com aquilo que ela está falando. Nós temos que trabalhar em grupo. Aí vai fazer qualquer coisa, a pessoa nunca tá junto. Não, um dia falaram lá na sala, né, das minhas filhas, que era o dia da inclusão. Aí tinha que ir com uma meia colorida. E uma das gurias não foi. E aí não botaram ela no grupo. Tipo assim, sabe? É meio que interessante, né, Tchê? Eu já dizia, né, Tchê? Essas coisas assim. Então É a mesma coisa com amor e carinho agora. A mesma coisa para você, meu amigo. Nós estávamos falando de empreendedor de palco. Não tem um CNPJ. É uma coisa que escutar aí gordo dando conselho de saúde. Olha, vou até contar um negócio assim. Eu dei uma palestra agora esses dias para os empresários de Santo Antônio e eu falei uma coisa, e doeu no calo. Congruência. Essa é uma das coisas mais desafiadoras dos grandes líderes hoje.
congruência. Porque vai falar e não tá. Então, assim, esse é o primeiro autoconhecimento. E Daniel Goleman fala muito sobre isso, autoconhecimento, né, autogestão. Aí, a partir que eu me conheço, eu começo a gerenciar, fazer uma autogestão, eu começo a ter empatia, e aí eu vou desenvolvendo habilidades sociais, com isso foi crescer minha inteligência emocional, e aí eu começo a ser um líder de sucesso. A partir daí, a pessoa começa a subir em alguns níveis. Ok, aí eu entro com o Maxwell, que eu gosto muito do trabalho dele como os níveis de liderança. Aí eu já estou falando de uma liderança de expansão. Eu me liderei, então eu consigo expandir. Aí eu tenho o nível 1, quando alguém me colocou num cargo de liderança. Eu sou líder lá, gerente de uma loja. Eu sou líder porque alguém confiou em mim aqui, você cuida disso, é líder. Ok, primeiro nível. Para ti, para o segundo nível, tu tem que começar a se relacionar com pessoas. E aí tu vai ganhando a confiança daquelas pessoas onde você foi colocado como líder. E a partir daí tu começa aos poucos a inspirar essas pessoas a adquirir confiança e de certa forma vender o teu peixe como líder. Terceiro nível é quando tu começa a trazer resultado para a empresa. Seja você como empreendedor ou você como líder daquela empresa. E aí você está no terceiro nível. É o nível dos resultados. Segundo é da permissão. Terceiro nível dos resultados. Foi para o quarto nível, tu começa a desenvolver líderes. E aí são aquelas pessoas que tu já vê com, lideram 100 pessoas, equipes espalhadas em várias partes, você cria líder para cuidar disso, daquilo. Então, já está lá no quarto nível. Ele já fez todas, e todos esses degraus requerem habilidades diferentes. Total. E aí o pináculo, que é o quinto nível, as pessoas te seguem por assim, você influencia por osmose, né? Tu é aquela pessoa assim que não se importa mais com cargo, nada, tu já tá num nível assim muito elevado. Maxwell fala que esse quinto nível a pessoa tem a ver com algumas habilidades que ela já traz. Que daí fala, a liderança é algo que já nasce com a pessoa. Maxwell diz que para chegar no quinto nível é bem provável que sim, nos outros não. Nos outros você pode desenvolver. Todo mundo é capaz. A Carol Dweck fala isso, né? A gente não nasce líder, a gente se torna. Nós temos algumas habilidades e vamos também vamos refinando. Trabalhando. No quinto, Maxwell, pela experiência dele, ele acredita que é muito difícil se tu já não for aquela pessoa mais carismática, mais habilidosa, que já tenha para te chegar no quinto nível. Os outros, eles tranquilo. E as pessoas acham, né, Jerusa, que a liderança ela é um cargo. Assim, eu sou o líder. Tu pode ser o gestor, tu pode ser o dono, tu pode ser o senhor. Liderança é sempre os outros que te colocam, né? Que dizem que você é um exemplo, que você é um líder, que você é uma pessoa que pegando esse gancho, quem hoje no mundo macro, assim, é que você diz, nossa, eu admiro muito a liderança dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, assim, que é alguém que tu curto pra caramba. Olha, eu acho assim, várias pessoas, todo mundo que influencia, né? Hoje, se tu for ver assim, nos negócios, né? Qualquer pessoa hoje que tá... vamos pegar, eu não conheço pessoalmente, mas pegamos assim, por exemplo, o seu Pedrinho da farmácia São João, né? Uma pessoa que em poucos anos, né? Olha, tudo que ele foi influenciando, foi criando, foi junto empreendedor, mas com uma liderança alta. Vamos pensar o Luciano Davan, e assim, ele, né? Porque daí a gente acaba sendo todas essas pessoas que conseguem influenciar, para mim o maior líder é Jesus Cristo, né? Para mim, ele é o maior líder. Cara, formou a equipe mais animal de todas. Sempre levo, falar em equipe, sempre levo Jesus Cristo. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham habilidades, ele foi lá, buscou, desenvolveu os apóstolos e vamos seguir aqui, esse é o caminho. E, então, assim, para mim, ele é o líder. Mas toda aquela pessoa que inspira, toda aquela pessoa que entrega resultado com as pessoas, porque entrega de resultado não quer dizer que a pessoa é um bom líder, mas que trabalha junto com a equipe, são exemplos assim muito positivos, né, de liderança. Se pudesse elencar, Jerusa, 5 competências que você acredita que são fundamentais hoje para ser um líder de sucesso, construir uma empresa poderosa, assim,
de toda essa jornada, de tudo que tu estudou, de tudo que tu vivenciou, porque eu acho bacana, o que eu admiro em você é que você tem muita bagagem científica e teórica, mas você também tem a bagagem do dia a dia. Isso para mim é importante, porque eu já conheci muito empresário que não tinha, que tinha muitas vezes bagagem teórica, mas não tinha bagagem do dia a dia, e vice-versa. Muitos empresários, né, antigamente o pessoal fazia até sexta, sétima série e construía impérios, né? Mas o que tu acredita que, se pudesse elencar assim, as 5 competências que fazem a gente ser um líder campeão, ser um líder de sucesso e construir empresas poderosas? Eu acredito assim que o ouvir, porque o bom líder ele vai ter que ouvir as pessoas, tá? A questão de disciplina, tá? Porque nem sempre tu vai ter que fazer aquilo muitas vezes que é mais confortável. Pelo contrário, né? O líder tem que fazer o que tem que ser feito, que as pessoas sigam. Então, acho que ouvir, ele tem que desenvolver empatia. E empatia não é sentir, né? Não tem nem como a gente sentir o que o outro sente. Mas tu perceber como que as tuas ações impactam no outro, como que as decisões, né, vão ser tomadas, congruência, tá? E autoconhecimento. Porque lendo o Maxwell lá no 4º nível de liderança, ele puxa lembrando que você tem que retomar o teu autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, se eu não tenho esse autocontrole, é difícil, porque à medida que você é muito testado enquanto líder, as pessoas muitas vezes, elas fazem jogos, e aí isso tem que ter muito autocontrole, muita percepção, muito autoconhecimento, conhecer de pessoas, né? Fundamental. Comportamento humano. O professor Roberto sempre dizia, né, uma habilidade muito grande de um líder é conhecer o outro, mas não é conhecer o outro assim, é o fulano X que é casado com a fulana que tem 30 anos. Não, quando ele fala em conhecer, vou usar, né, no Enneagrama, que número é o cara? Lá no DISC. No DISC, ele é dominante. Então, assim, isso é bacana que você conhece essas pessoas. Porque eu aprendi uma coisa, Jerusa, eu fiquei ali praticamente 2020, 21, 22, 23, convivendo com o Roberto o dia inteiro, né? Uhum. Então eu vi ele fazendo muita terapia. Ele, o professor Gervásio Frota. Então tinha 3 grandes psiquiatras que eu fui assistindo. Uhum. E eu achava aquilo assim, eu ficava me perguntando, como é que esses caras conseguem fazer isso, e olhar para essa pessoa e tirar essa pessoa daqui e botar essa pessoa para lá. E aí onde o Roberto falou, eles vão conhecendo as pessoas num nível tão profundo, vamos usar um pouco mais ainda, vai lá nas feridas emocionais, na rejeição, no abandono, na humilhação, eles conseguem mergulhar tão forte, mas com o intuito de fazer, de ajudar e extrair o melhor do outro, não porque ele tem um conhecimento, não é porque tu conhece o DISC que tu vai ser mais ou menos que o outro. Na verdade, é tu saber tirar o melhor, parafraseando, né, o Jack Welch, né, liderança não é uma coroa que a gente ganha, mas sim a nossa incumbência de extrair o melhor que tem dos outros. E quando tu conhece o outro de uma forma mais profunda, e só pode conhecer o outro quando tu te conhece, porque eu acho bacana, as pessoas fazem muito curso de autoconhecimento, e tu que dá mentoria, tu sabe, né? Não, eu vou fazer mentoria porque daí eu conheço melhor minha esposa, meu marido, ou meu marido que tinha que estar fazendo isso. Minha esposa, não, meu amiguinho, tu tem que estar fazendo isso. Tu tem que estar sentado aqui para poder entender. A frase do orgulhoso. Hã? A frase do orgulhoso é essa. Porque daí ele não precisa. O meu marido tem que... Não, acontece contigo isso aí? Não, meu marido que tinha que estar aqui escutando esse podcast. Imagina, eu me lembro até hoje, Jerusa, 2017, eu fui fazer meu primeiro curso de coaching. E eu tive a honra de ser guiado pela professora Vera. A professora Vera, na época, devia ter os seus 65, 70 anos. Ela fez psicologia e fez veterinária. E ela contando que ela fez só veterinária, porque se o veterinário consegue entender o cachorro que não fala, se ela fizesse veterinário com psicologia, ela entendia as pessoas sem as pessoas dizerem nada, né? Essa foi a lógica dela. E eu me lembro de um dia que estavam uns colegas meus dizendo, não, porque lá na empresa eu bato minha meta, porque na minha empresa eu extrapolo a meta. Aí ela, uma senhorinha de 1,50 m e pouco, baixou os óculos e disse o seguinte, assim, não adianta de nada. Você está batendo a meta lá dentro da tua casa, você não está dando amor e carinho para tua esposa, para teus filhos. Acabou. E isso é uma coisa que eu aprendi. O primeiro lugar que tu lidera é você,
e você busca seu exemplo dentro da sua casa. Tu sabe que eu me cobro muito, assim, ó, em questão de disciplina, porque um dia a Leia foi treinar e ela foi treinar. Eu perguntei assim, por que tu foi treinar hoje? Ela disse, porque eu vi várias vezes você, mesmo cansado, com a tua rotina, você levantar, botar os tênis e ia correr. Então, isso assim, ó, é uma coisa que traz muito orgulho para nós, né? Tu vê os teus guris sempre estudando, sempre se dedicando, empreendendo. Eu vejo a hiperdisciplina do Henrique, assim, ó, é surreal. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Eu tive a honra de poder contribuir na jornada dele. Então, tu acaba tendo referências. Isso para mim é liderança. Todo mundo que senta aqui no podcast, todos os que vocês viram gravados, o episódio com a Jerusa, já passamos de 70 episódios. Todas as pessoas aqui são pessoas que eu, Álvaro, admiro. Não importa se você tem 1 bilhão na tua conta. Só que as pessoas que vêm para cá são pessoas que eu sei que têm valores, que têm princípios, que têm congruência, que são pessoas que têm a jornada, que têm a barriga no balcão. Então, todos os episódios que tu vê do Novo com Álvaro, tenha certeza que do outro lado a pessoa aqui é uma pessoa muito bacana. E eu te agradeço muito por você ter vindo hoje aqui. E a gente chegou no momento agora, no alvo com o convidado, é aquele momento que o convidado solta o seu diamante, o seu conselho, aquela orientação, sabe aquele ouro em pó assim, que vai fazer aquela fórmula para você emagrecer 56 quilos em 2 dias, isso você não verá aqui. Então, na lente da verdade, então, Jerusa, senhoras e senhores, no alvo, com Jerusa. Para mim, o segredo é dedicação. Eu acredito que tudo que a gente fizer com dedicação, com consistência. Hoje se fala, o mundo é muito volátil, né? Esse mundo VUCA. Mas se a gente quiser realmente atingir um nível de excelência, tudo que a gente faz tem que ter uma continuidade. Seja numa atividade física, seja no moldar nosso corpo, seja no nosso trabalho, na nossa família. Tudo requer uma dedicação, um compromisso, um comprometimento com aquilo que nós queremos colher lá na frente. Apesar da velocidade que se mostra as coisas prontas, se nós formos ver por trás todas as pessoas que têm um sucesso ou que atingem seus objetivos, isso não é da noite para o dia. Existe essa construção que muitas vezes não é mostrada, esse caminho, essa caminhada. Então, é dedicação. Para mim, essa palavra, tudo que a gente fizer com muita dedicação, com muito amor, com persistência, nós vamos colher, com certeza, bons frutos. Que maravilha, tu deixou esse recado, me lembrei que o Senna dizia, né, tudo que você faz com muito amor, você chega lá, mais cedo ou mais tarde você chega lá. Eu quero agradecer sempre a parceria, né, da Academia dos Campeões, da Bem Seguro, que promovem esse encontro. Para mim, Álvaro, é muito rico, porque eu aprendo muito, eu bebo muito da fonte de pessoas que são incríveis. E para a gente fechar, Jesus, eu gostaria que tu vendesse teu peixe, onde é que as pessoas se conectam, onde é que as pessoas te encontram nessa jornada aí. Bom, me seguir no meu Instagram, né, Jerusa, Jerusa, aquele traço, Álvaro, me ajuda. Enfim, o underline é embaixo. Embaixo. Jerusa, underline O? Não. Letra O, isso. Lá no meu Instagram, no link da minha bio, tem meus cursos. Tá? Se quiser me chamar no direct, a gente conversa. Eu desenvolvo equipes, eu te levo uma liderança de expansão. Você está num nível de liderança, a partir, né, do nosso trabalho, consigo te levar a um nível mais elevado de liderança. Aí fica o convite, segue no Instagram, tem bastante conteúdo sobre liderança e habilidades, né, de desenvolvimento humano. Você quer alguém de fundamento, com valores, com princípios, com congruência, barriga no balcão e sem empreendedorismo de palco, segue a Jerusa, que você vai aprender muito com ela. Gê, obrigado por você ter estado aqui no Alvo com Álvaro, uma honra ter te recebido e que Deus te abençoe, que você possa aí seguir formando mais líderes, porque essa é a nossa jornada. Muito obrigada, muito satisfeita em estar aqui com você. Tamo junto. Para você que não assistiu até agora, muito obrigado. Para você, empresário, que a gente constrói todo esse podcast, que a gente está na 3ª temporada, muito obrigado. Obrigado, Bem Seguro. Obrigado, Academia dos Campeões. Siga nós aqui no canal do Campeão. Um forte abraço e vai para cima. Até a próxima.